Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o corpo humano e os alimentos. O corpo humano ele é formado por órgãos que são partes do nosso corpo que desempenham funções. Esses órgãos eles se juntam no que nós chamamos de sistemas. Nós temos, por exemplo, no nosso organismo o sistema cardiovascular, que tem como órgão central o coração, que é responsável por fazer com que o sangue circule por todo o corpo. O sistema respiratório, que leva o oxigênio para as células. Sistema urinário, que tem os rins como órgão central, que é responsável por filtrar o nosso sangue e retirar as impurezas dele, E todos esses sistemas, cada um tem sua função, só que eles funcionam de modo integrado. Um necessita do outro. Por exemplo, o coração, que vai bombear o sangue. Mas é preciso que as artérias e as veias transportem as diferentes transportem as diferentes partes do corpo. Os rins vão filtrar esse sangue, certo? Então, enquanto o coração leva o sangue para todas as partes do corpo, o rim já filtra o sangue, tirando as impurezas desse sangue. E nesse capítulo nós vamos falar mais especificamente sobre o sistema digestório. Vamos ver agora o que é a digestão. Digestão é um processo de quebra dos alimentos em partículas microscópicas, até que elas passem do sistema digestório para o sangue. Então, quando você come um alimento, aquele pedaço de alimento que você retirou, ele é muito grande para que ele possa ser absorvido e passe diretamente para o seu sangue. Então, a digestão nada mais é do que uma quebra desse alimento em partículas cada vez menores. E ela ocorre em etapas. A primeira etapa desse processo de digestão é a mastigação. Nós podemos chamar também a mastigação de digestão mecânica. É um processo mecânico em que os nossos dentes, junto com a língua, vai partir os pedaços grandes de alimentos em pedaços cada vez menores, preparando esse alimento para a segunda etapa, que é a transformação desses pedaços que foram mastigados em partículas microscópicas, ou seja, partículas tão pequenas que elas primeiro, não podem ser enxergadas pelo nosso olho, e segundo, elas vão conseguir passar para o nosso sangue. Para que isso ocorra, uma substância chamada enzima facilita esse processo de transformação dos pedaços em partículas microscópicas. Então, vamos ver agora o que são essas enzimas. As enzimas são substâncias que auxiliam no processo da digestão, realizando a digestão química dos alimentos. Ainda há pouco eu falei da digestão mecânica, que é você mastigar, com os dentes, é um processo mecânico. Aqui é a digestão química. O alimento já foi mastigado, agora com a atuação dessa enzima, ele vai ficar menor ainda. Então, as enzimas permitem que as proteínas, os carboidratos, os lipídios, eles sejam transformados rapidamente e atinjam a corrente sanguínea. Cada tipo de nutriente, gente, é quebrado por uma enzima específica. Assim, a gente tem uma enzima que quebra a proteína, uma enzima que quebra o carboidrato, uma enzima que quebra um lipídio, certo? E as enzimas atuam num processo que a gente chama de chave e fechadura. Por que esse processo? Vamos lá. Observem bem essa imagem. Vamos supor que, primeiro, a parte da enzima, a enzima seria essa parte amarela, tá bom? Então, essa parte verde seria um tipo de nutriente. Vamos supor, um carboidrato, certo? Então, aí é um carboidrato. Se você observar na segunda imagem, o carboidrato, que é a parte verde, se encaixou perfeitamente na enzima. E depois quebrou ela em pedaços menores. Isso não aconteceria se fosse, por exemplo, um lipídio. Por quê? Porque o lipídio vai ter uma forma diferente. Tendo a forma diferente, ele não vai se encaixar. Por isso, os mecanismos de ação da enzima nós chamamos de mecanismo chave-fechadura. Se a enzima quebra um carboidrato, ela não vai quebrar um lipídio e não vai quebrar uma proteína, certo? Só vai acontecer de maneira específica. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os órgãos do sistema digestório.